Fala, meu querido, canal Bad Draw na área, e hoje a gente está aqui para ver como é que eu faço para restringir uma conta de poder acessar em somente um computador ou celular, né? O que quer que seja. O que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo que um usuário do Wix no meu site, ele só vai poder acessar o meu site logado em um computador. Se outra pessoa tentar acessar em outro computador, o sistema vai chorar e vai cuspir alguém para fora aí dentro desse sentido, mas com total elegância aí, o que é de praxe aqui do canal Bad Draw, muita elegância ao lidar com o usuário, certo? Ok? Tamo junto nessa. Deixa eu te falar que eu tenho cursos publicados na Udemy que podem te ajudar a crescer como programador dentro desse ambiente do Wix, ok? A gente também tem um grupo lá no Facebook que chama Velo Brasil e você já está convidado para estar lá. Como sempre, você é muito bem-vindo. Ok? Vamos começar a pensar aqui no escopo dessa situação. Qual é a situação? Eu tenho um usuário, ele se loga no meu sistema, né? E por algum motivo, né? Se às vezes curso, aulas, conteúdo, enfim, a administração do sistema ela decide que não é possível que dois usuários, né? Não é desejável que dois usuários acessem a mesma conta ao mesmo tempo, certo? A administração do sistema decidiu isso e você, como programador, vai fazer. E vamos pensar na ideia. A primeira coisa que a gente precisa fazer é credenciar as máquinas, né? Para que elas fiquem credenciadas e a gente possa gerar ali uma identificação de cada máquina, ok? Imagina o cenário seguinte: eu estou aqui na minha casa, eu estou usando um computador aqui. Imagina sempre eu fazendo isso. Vamos partir para diante. A primeira coisa que a gente vai fazer nesse intertício aí é criar um banco de dados. Eu criei um banco de dados chamado pontos de acesso. É ele que vai dizer pra gente quem se logou, né? Então vamos dar uma olhada nessa estrutura aqui. Ele tem 3 campos de texto, né? Na verdade 2 campos de texto e um campo de data. Um campo se chama chave de acesso, é uma chave aleatória, um string, né, aleatório, que é uma chave única que a gente identifica, né, uma máquina. Então imagina eu aqui, tá? E a gente identificando essa máquina como essa string aqui bem confuso, ok? Esse aqui é o ID do usuário do Wix, ok? Então eu digo quem e eu digo com qual chave, e eu digo quando. Aqui, ó, 13 de junho do ano de 2021 às 5h45 da manhã, ok? Foi feito o acesso, na verdade ontem, ok? Beleza, então a gente tem o nosso banco de dados aqui, ó. Chave de acesso, usuário e hora do acesso, ok? Agora vamos falar de lógica. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. A lógica que se segue, ela deve ser aplicada não na página, tá? Eu estou na página início aqui, a gente vai lá na master page. Isso ela é executada em todas as páginas do site, ok? Ela é a master page, ela fica lá no finalzinho, ó, master page. E o código que a gente vai colocar dentro da master page é o seguinte, ó. Temos aqui 118 linhas de código, né, para resolver um problema bem cabeludo. Vamos lá. Tudo acontece em torno de uma função chamada checar duplicidade, certo? A função checar duplicidade é quem fica ligada o tempo todo verificando como é que está o status do usuário no sistema. Então a primeira coisa que a gente faz é importar o pacote Wix Users para a gente saber com que usuário a gente está lidando, tá? Eu declaro a data de hoje já aqui, eu deixo ela guardada numa variável global, ok? Está aqui o nosso bloco onRead, bem famoso aqui nos meus vídeos, porque é o bloco que é executado toda vez que o código é executado. Caso você não esteja vendo aqui essa seção de códigos, lembre de vir aqui em Dev Mode, ativar Dev Mode. Em português isso aqui se chama modo avançado, e ativar modo avançado, tá? A primeira situação que a gente tem que checar a duplicidade é aqui, e o que eu estou dizendo aqui acabou de entrar no sistema, eu verifico se o usuário, né, está logado. É a primeira pergunta que eu faço. Entrou no sistema, eu verifico se ele está logado. Se ele estiver logado, eu checo duplicidade aqui, ok? Primeiro caso. O segundo caso é o onLogin, quando o usuário se loga.
Acabou de logar, checa a duplicidade, ok? E ele também vai checar a duplicidade a cada intervalo. Eu coloquei aqui de 3 segundos, mas poderia ser maior, poderia ser 5, 10 segundos, entendeu? Não precisa ser com tanta frequência. Então a gente vai ficar pendurado no sistema, checando aí essa duplicidade o tempo inteiro, ok? A gente tem uma função de apoio aqui, que é a gerar identificação, que gera aquela chave aleatória, ela não faz nada mais do que isso, tá? Lembrando que eu disponibilizo esses códigos lá em baddraw.com/códigos. É só procurar pelo nome do vídeo e você vai encontrar aí o código do vídeo, tá? Isso é uma função bem simples que gera valores aleatórios, né? Aquela chave aleatória, ela sai daqui, né? Eu só digo aqui o tamanho da chave e ele me entrega. E a nossa função mestra aqui é a checar a duplicidade. Eu vou usar nesse sistema aqui alguns conceitos que eu usei lá no sistema escolar. Se você acompanhou o sistema escolar, você viu que eu usei um sistema de modal, tá? Que é a abertura de uma janelinha que conversa com o sistema, onde o usuário diz sim ou não e a gente captura o valor do sim ou não. Mas eu vou explicar isso aqui para você no decorrer da nossa leitura de código. A gente agora vai ler código junto, ok? Beleza, então o que acontece toda vez que a função checar duplicidade acontece, né? Vem comigo. Primeira linha aqui são dois consoles.log, pode ignorar elas, o trabalho mesmo acontece aqui, ó. Eu faço uma leitura no banco pontos de acesso, ok? wixdata.carry, pontos de acesso, aquele banco que a gente viu junto. E eu verifico o usuário igual a wixuser.currentuser.id. Eu verifico se existe um registro lá, né, para o usuário que está logado, ok? Então, verifico no banco de dados se existe um registro para o usuário que está logado. Aí a primeira resposta é essa aqui, ó. Caso exista, né, registro do usuário, né? Vamos fazer o seguinte, vamos partir do princípio, tá? Não existe um registro, a gente é novo no sistema, a gente acabou de... vai ficar mais fácil para o seu entendimento. Eu vou até apagar aquele registro lá para a gente acompanhar. Vai ficar mais fácil. É porque é muito interessante que você não só copie o que eu estou falando, mas que você entenda esse conceito, porque é um conceito que pode ser flexionado para outras soluções, né? E quem sabe você, a partir desse conceito, tem novas soluções. Então aqui é caso exista registro do usuário. Existe? Não, não existe. Então ele vai parar aqui, ó. Else if. Se não, se result.items.length igual a 0, né? Aqui é caso não exista registro do usuário, ok? Caso não exista, o que ele vai fazer? Ele vai pegar session.setItem, ele vai criar um item em sessão, né? E guardar aqui, ó, o meu gerar identificação, tá vendo? Ele vai guardar aquela chave, tá? Numa sessão que se chama sessão, né? Ele vai guardar numa sessão aquela chave, mas a sessão também se chama sessão, foi isso que eu quis dizer, tá? Ficou meio confuso, eu tive que repetir por isso, ok? Beleza, né? Então gerar identificação, chave, beleza. Isso aqui é um bug que eu até tinha notado e consertado numa outra versão desse código que eu fiz. Eu estou gerando uma chave diferente para a sessão e aqui, na verdade, e usando uma chave aqui embaixo. O que eu quero aqui é usar a mesma chave, então eu não chamo a função, senão ele vai fazer um aleatório. Deixa eu ir separando aqui. Então eu gero a chave única aqui, que você viu, eu guardo ela em sessão, numa sessão chamada sessão, ok? E eu insiro naquele banco de dados, ó, a chave de acesso, a chave, o usuário e a hora de acesso dele, que é aquela data que eu defini lá em cima. E eu não só guardo em sessão, mas eu guardo também um cookie, né, para o usuário, né? Não é bem um cookie, o Wix usa isso aqui, chama local, ele guarda no navegador essa informação, ó. Eu guardo a informação que acesso é igual a chave. Então o que aconteceu nesse momento? O meu computador, lembra de mim? Estou num computador. O meu computador acabou de gravar no navegador dele uma chave.
certo? Ele tem uma chave. E essa chave corresponde ao banco de dados, ok? Eu tenho no banco de dados e no navegador a mesma chave. É aí que mora o X da questão para a gente enxergar se alguém é autorizado a usar ou se é um acesso novo. Tá comigo até aí? Tá pescando a minha lógica? Já curtiu esse vídeo? Já se inscreveu no canal Bad Draw? Cara, a gente tá caminhando na lua. Só você que não tá vendo, né, o quanto a gente já saiu do chão com o Wix. O Wix, como se usa aí no mercado de criptomoedas, to the moon. O Wix para a lua. E vamos junto. Então a gente, a essa hora, tem uma chave gravada no navegador e uma chave gravada no banco de dados, e elas são iguais, ok? Então vamos lá fazer um acesso. Ó. Você vê que ele diz aqui, ó, else if, eu vou deixar aqui um console.log só para a gente acompanhar. Ó. Primeiro acesso, beleza? Vamos dar um preview, tá? Como é primeiro acesso, ele não vai chorar, não vai fazer nada. Tem enfim, tem uma janela que eu acabei deixando ali que eu tenho que tirar. Não tem nada a ver com o nosso sistema, não esquece. Mas não fez nada. Mas está dizendo aqui, ó, primeiro acesso, ok? E de 3 em 3 segundos ele está checando o usuário, se está tudo ok no sistema, beleza? Estamos aqui, estamos dentro, estamos rodando, pá, beleza. Vamos ver lá se ele gravou tudo certinho agora. Vem comigo aí ver se ele gravou tudo certinho agora. Pontos de acesso. Beleza. Então ele gravou a chave única. A chave única tem como início da string o ano, né? Foi aqui 2021. E a chave única. E o usuário, tá? E a hora de acesso. Se a gente quiser ver se ele gravou o local também, gente, a gente consegue. Se a gente vier aqui em... Deixa eu dar um F12 aqui. Não, com o site rodando a gente consegue. Ó, entrando de novo, eu não vou ter problema nenhum. Ó. Checando. Sou eu ainda usando, beleza? Vou aqui inspecionar elemento. No Google Chrome é F12. Eu venho aqui em Application, tá? E eu venho aqui em Session Storage, Local Storage, na verdade, ó, Editor. Ele vai estar aqui, ó. Ele criou uma chave aqui chamada, tá vendo? Acesso. E está gravada aqui a chave. Então o navegador está com esse registro. Tá bom? Tudo certo. Então o que aconteceu a segunda vez que eu acessei o sistema? Vamos ler a partir daí agora. Vamos lá para Master Page. Ok. Peço só para você prestar atenção um pouquinho aqui na parte da... Agora não, na parte da modal, eu te aviso. Vamos lá. Então ele acha um registro aqui, ó. Eu vou botar aqui um console.log. Não é primeiro acesso, ok? Não é primeiro acesso, ok? Então ele achou um registro daquele usuário. Eu acabei apagando aqui, ó. Ele achou um registro daquele usuário. Eu crio aqui uma variável chamada ponto de acesso. E o que é o ponto de acesso? É exatamente a leitura do registro, tá? Que é result.itens no índice 0. Então eu gravei aqui o ponto de acesso. Ponto de acesso é um objeto contendo a chave de acesso, o usuário e a hora do acesso, ok? Aí o que eu faço? Eu verifico o seguinte: if session.getItem sessão, lembra daquela sessão, né? Já que eu estou usando uma sessão, né? E se a sessão for igual a null, né? Session.getItem sessão igual a null. O que eu faço? Eu parto para atualização, né, da hora de entrada. Deixa eu te explicar isso para ficar bem claro. Se eu encontrar aqui uma sessão, né, se eu não encontrar a sessão, significa que, né, volta para o cenário aqui. Eu gravei a sessão ainda agora, não gravei? Se eu sair, desligar o computador, não sei o que, a sessão vai apagar. Aí ele vai encontrar essa questão aqui, ó, sessão igual a null, né? A sessão apagou, significa que o usuário entrou, é a mesma máquina, tá? Mas a sessão é igual a null. Não, significa que eu tenho o registro, mas a sessão é igual a null. Para na sessão é igual a null, a sessão apagou. O usuário que usou faz de conta assim, eu estou gravando o vídeo, mas eu desliguei, fui lá beber água, desliguei aqui, voltei agora. A sessão apagou. Eu pego aquele registro, ó, ponto de acesso, né, e eu faço um update
né? Eu só mudo aqui a data, né? Que eu boto a data do momento que eu entrei. Eu refaço aqui, né? Eu refaço todo o processo do update só modificando a data, ok? Isso é uma coisa que eu achei de fazer. E novamente aqui eu tô vendo que eu botei uma gerar identificação. Eu tô permitindo aqui o mesmo bug que eu estava permitindo lá embaixo, tá vendo? Ele tem que usar, na verdade, a chave de acesso para ficar igual, ok? Então a gente tem uma sessão marcada, encontrei, renovei ali o acesso, tudo certinho, só para manter atualizadinho. Show! Aí a segunda verificação que ele faz é o seguinte: se local.getItemAcesso igual a null, local.getItemAcesso igual a ponto de acesso, diferente de ponto de acesso. O que eu tô... porque eu falo assim em linguagem de informática, mas eu quero falar em bom português para você. Eu estou verificando se aquele armazenamento de local não existe, né? Ou se ele existe e é diferente da chave de acesso que eu encontrei no banco de dados, né? Que é ponto de acesso, ponto chave de acesso. Nesses dois casos, o que eu tenho? Se o local não existe, eu achei o registro, lembra? Eu achei um registro do usuário, lembra? Ok. Mas se eu não achei o registro guardado em local, ou se o registro que está gravado em local não é igual à chave de acesso, quer dizer, não é aquela máquina, eu tenho um problema. Beleza? Eu tenho um problema. Eu vou cuspir o usuário? Não, a gente vai manter a elegância. A gente vai manter a elegância. Eu estou chamando uma função aqui que se chama modal diálogo. Tá? Essa função está sendo importada aqui em cima de um arquivo chamado public útil. Ok? É um arquivo que está dentro das pastas públicas e se chama útil. O arquivo modal diálogo, tá? Ele não faz nada além de abrir uma janela, né? Uma lightbox, uma janela lightbox, né? Só que ele recebe parâmetros, ó, título, mensagem, sentinela é uma coisa um conceito que eu trouxe lá no sistema escolar, tá? Que é uma coisa bem bacana. Aqui em sentinela eu passo uma função, o nome de uma função, e essa função ela é executada, né? E a função tá lá, eu vou mostrar para você. Aqui é a label do botão cancelar e aqui é a label do botão confirmar, né? Que é os rótulozinhos do botão. Eu vou abrir aqui a lightbox para você entender o que eu tô falando. Então, quando eu chamo a modal diálogo, ela preenche essa, né, a função modal diálogo, ela preenche essa janelinha aqui, tá vendo? Aqui é o título, aqui é a mensagem, botão de cancelar e botão de confirmar. Então, quando eu passo aqui na master page, ó, o título, ó, qual o título, né, que está aqui embaixo, ó? O título é atenção, aqui vai escrever atenção. O sistema estava sendo usado em outro computador ou janela, vai ser a mensagem. Desejo usar nesta janela sentinela, que é a função que está declarada aqui embaixo, a gente já passa por ela, ok? Não e sim. Não vai ficar aqui, né, que é o botão cancelar, e sim vai ficar aqui, ok? Então o que eu estou fazendo com aquela função modal diálogo, tá? Eu vou disponibilizar essa função também. Você só presta atenção porque eu coloquei ela dentro de public. Presta atenção onde é que você vai colocar. Eu coloquei ela dentro de um arquivo chamado útil, né, dentro da seção public ali. E a função modal diálogo, ela recebe esses parâmetros, né, e depois de receber, ó, dados para modal, ela chama wixwindow.openlightbox, ela abre a modal diálogo, passando o objeto dados para modal, ok? A modal diálogo, ao receber aqui os dados para modal, né, em dados, ela se preenche, tá vendo? Ela se preenche. E existem dois casos para ela se fechar. O primeiro é quando eu clico, né, no confirmar, ela se fecha e ela passa um objeto aqui no método close, que é retorno true. E se eu clicar em cancelar, né, a função de clique aqui do botão cancelar, ela passa um método close passando false. Então a modal diálogo, ela está retornando um objeto, tá? Ela está retornando um objeto que é true ou false dependendo do botão que eu clico aqui, ok? A função modal diálogo aqui, ela já está pronta da seguinte maneira: quando ela abre a lightbox, ela cria uma promessa esperando uma resposta, ok?
E a resposta a gente viu que pode ser um objeto que um retorno true ou retorno false. Então sentinela, que é a função que eu passei aqui, .call, vai executar a função. Call é uma chamada aí, é um método do JavaScript para chamada de função, entendeu? Então eu faço a função executar e aqui eu passo o parâmetro da função, que é o resposta. Lá na master page você vai ver que a modal diálogo ela é chamada, ok? E que a função sentinela está logo aqui abaixo e que ela recebe uma resposta do diálogo, ok? E a resposta do diálogo a gente recupera aqui em this, né, ponto retorno. Quem é this? This é exatamente o escopo da função aqui, né? E o retorno é o que a gente acabou pegando ali do objeto. This, né, que é o retorno da função sentinela, tá? Que acaba vindo para cá. Esse método call ele acabou mudando. Se você vê no sistema escolar o método call ele está um pouco diferente. Agora a gente passa o parâmetro dentro de call e recebe aqui dentro de this. Então a gente pega this ponto retorno, aí eu vou ter um true ou false, ok? Então, ó, se o usuário botou retorno true, significa que ele quer usar numa nova janela. Eu vou te mostrar isso funcionando, não fica preocupado não. Então o usuário disse que tá, eu estava usando em outra janela, mas eu quero usar aqui. Ele disse sim. Se ele disser sim, ó, habilitando o novo local de acesso, a gente gera uma chave de identificação, a gente bota essa chave em local, né? Praticamente o que a gente fez no primeiro acesso, e a gente pega o registro que a gente encontrou, né? E a gente passa ali o ponto de acesso, ponto ID, né? Que é o ponto de acesso que a gente pegou lá em cima, variável, passando o ID ele vai fazer o update, a gente bota a chave nova, o usuário vai o mesmo e a hora de acesso, ok? A gente só deu um update e ele vai permanecer aqui. Mas caso ele diga que não, a gente vai deslogar esse usuário aqui com xusers.logout, ok? Então esse é o nosso sistema, tá? Você viu que eu tenho uma inteligência ali trabalhando com modal. Se você olhar com calma, todos esses códigos você vai entender. Se você estruturar como eu estruturei, você vai entender e você vai ver que é muito simples, ok? Agora eu vou lá, a gente vai ver isso funcionar, lógico. Eu vou aqui em pontos de acesso, eu vou verificar esse banco online, como é que estão os dados desse banco online. Mais um vídeo bem longo aqui do canal BadDraw. Eu te agradeço, você que ficou comigo até agora, tá? Que entende que conhecimento leva tempo e que muitas vezes a gente precisa. E aí eu às vezes fico, né? Eu sei que o vídeo é bem longo e eu fico. Esse vídeo eu tô há meses para fazer para você, entendeu? E eu sei que às vezes é complicado. Deixa eu apagar todos os registros que eu tenho aqui online. Registro de 2020, para você ver quando é que eu fiz esse script, né? Há mais de um ano atrás. Ok? 2019, mano. 2019, março. 2 anos já esse script. E eu não trouxe ele aqui no canal. Mas beleza. Tá aqui ponto de acesso. Show. Vamos lá. Fechei. Publiquei. Vamos ver isso rodando na prática agora, ok? Vou clicar aqui. Eu tenho uma modal que tá abrindo, cara. Toda vez que eu entro no sistema, eu devia até cortar isso aqui do vídeo. Pra, né, já tá longo, tal, não sei o que. Welcome. É uma modal verde. Eu sei que ela tá metendo o carão lá no usuário deletado. Eu acho que é essa aqui. Não sei se eu tenho algum código nela, tal. Acho que não. Enfim, ela está merecendo ser apagada. Eu vou apagar ela aqui. Ao vivo você vai presenciar a morte de uma modal aqui. Modal boas-vindas tela inteira. Ah, modal boas-vindas tela inteira. Adeus. Enfim. Meu sandbox, eu não sei se você lembra quando isso aqui eram 5, né, scripts. Agora ele já é enorme, né? Só que um dia vai valer bilhões, cara, a minha conta do X. Bitcoin. Então publiquei aqui, ó. Vamos lá em View Site, pronto. View Site, entrei, não tô logado, tá? Não tem nada acontecendo. Vou me logar aqui no sistema, deixa eu registre com o Google. Loguei, tô logado aqui com o BadDraw. Deixa eu manter aqui o
console aberto para você ver, ó, checando, checando, ó, primeiro acesso, checando, não é o primeiro acesso, logicamente é porque ele agora está encontrando o meu registro, tá? Deixa eu tirar ele dessa visão aqui mobile. Tá aqui, tô logado, show? Show. Agora como é que a gente vai ver isso funcionar? Eu vou pegar isso aqui, vamos abrir lá no Google Chrome, ok? Tá comigo? Né? Entrei, ó, não tô logado, mas assim que eu logar, ó, isso com o Google, bom é falhar, né? Eu passar aquela vergonha aqui, mas não. Tá, só tem que cuidar para não deixar esse X aqui, porque o usuário não pode poder fechar, né? Ó, o sistema estava sendo usado em outro computador ou janela. Desejo usar nesta janela, né? Ok. Aqui tá tudo ok, certo? Ó, o cara que entrou aqui tá ok. Mas o cara que entrou aqui sofreu um bloco. E agora? Quero mexer no site, não consigo. Eu deixei, né, clicar na janela e fechar, mas isso tem que ser configurado no Wix para não acontecer. O usuário tem que clicar em tudo e não poder mexer em nada. Eu não vou conseguir fazer isso e não mostrar para você, né, o negócio como é, né? Melhor eu fazer logo, né? Mudar o diálogo. É porque como era só para desenvolvimento, eu acabei não... A gente tem que vir aqui em Settings. Primeiro apagar esse X aqui. Change Overlay Settings. Overlay não vai acabar num... Porque o Wix está falhando o editor e não quer abrir. Enfim. Mas quando você clica aqui no Settings, você consegue botar assim, clicando fecha, aí você diz que não. É tranquilo. Mas vamos lá, vamos ver. Então eu vou dizer para ele, ó, desejo usar nesta janela? Sim. Desejo usar nessa janela? Sim, beleza. Foi. Deu até um duplicado ali, não era para acontecer. Mas enfim. Aí aqui agora é que deu problema, ó. O sistema estava sendo usado em outro computador ou janela. Desejo usar nessa janela? Entende? Como o usuário lá disse que vai usar lá, o problema veio para cá. Se eu disser sim, ó, disse sim, beleza, fiquei. Agora vai dar problema lá, certo? E se ele disser aqui, ó, o sistema estava sendo usado em outro computador, desejo usar nessa janela. Se ele disser não, o sistema vai me cuspir, vai me deslogar. Então eu não vou mais ter um acesso de usuário logado. Entendeu? Achou bacana? Eu tô vendo que tá meio bugado aqui ainda, ó. E ele ainda está, mesmo depois de deslogado, fazendo essa verificação. Eu acho que legal a gente ver por que isso está acontecendo. Mas eu vou dar um pause e ver e te explicar. O problema está aqui, ó. O que acontece é que o set interval continua rodando mesmo depois que a gente desloga. Então eu lancei uma variável aqui chamada check interval, ok? Eu vou dizer que check interval recebe, né, o set interval aqui. Check interval vai receber o set interval. E lá, quando a gente realizar aquele logout, aquela, né, quebra do sistema, a gente vai dar um clear interval, né? Passando aqui a nossa check interval, ok? Então a gente faz com que o sistema pare de rodar assim que a gente disser a ele que não. Bom, assim eu creio. assim eu creio é ótimo, né? Tá aqui o nosso sistema. A gente tá aqui, ó. Isso aqui foi a falha que ele deu, né? Foi a falha. Eu tenho que publicar aqui e refazer o código. Dar um Shift F5 aqui. Tudo bem que ficou longo, né? Alguns vídeos ficam bem longos. Esse aqui tá com meia hora. Mas como eu te disse, é um conhecimento que é para a vida inteira. Se você capturar aí a ideia, até bugs que eu deixar passar aqui, você sozinho vai pegar. O cara tá aqui bem. Aí o outro vai lá, deixa eu dar um Shift F5 e vai tentar acessar o sistema. Shift F5 para ele aqui. O outro entrou aqui e tentou acessar o sistema. Até então tudo ok. Eu tô vendo que tem alguma coisa errada que não tá certa. Bom, tem alguma coisa errada que não tá certa. Então vamos lá.
Vamos resolver melhor. O que está acontecendo? O set interval está fazendo aquilo rodar e ele está achando um registro. Aí toda vez ele está indo lá e fazendo essa verificação. Então, o que acontece é o seguinte: if, né, check interval aqui, ok, beleza. Isso aqui só acontece em duas situações: quando o usuário se loga, né, e quando o usuário se loga é aqui. Quando o usuário se loga e quando ele já está logado ao entrar no site. Do contrário, isso aqui nem começa a rodar. Estava rodando independente disso. Aí ele estava achando aquele nosso local guardado no navegador e achando também... ele achava o registro e não achava o local. Aí ele dava modal pra gente. Deixa eu ver se eu publiquei lá. Esse aqui, né, isso que eu estou usando para fazer o vídeo com você aí, é o esboço de um sistema que eu fiz, tá? Então, muita coisa aqui não foi pro site final, né? Então, tem isso. Vamos lá, de novo, Shift F5. Beleza. Mas, ó, como eu digo aqui desde o começo, uma coisa muito boa é você ver solução de problema. Eu lembro quando eu estava... né, no caminho aprendendo a programar, às vezes eu ficava preso, sabe, para resolver problemas. E é bom você me ver resolvendo problemas, porque você entende que basta a gente raciocinar sobre o que a gente está fazendo, né, e entender todas as conexões do sistema, e a gente sabe o que ele está fazendo e por que ele está fazendo e como fazer ele parar de fazer, ok? Mas vamos lá que eu estou falando e, como sempre, eu posso passar vergonha aqui e o negócio falhar de novo. Eu entrei, né? Aí o set interval começou a rodar, né? Vamos se certificar disso. Ó, no console aqui, ó, ele começou a rodar, tá vendo? Ok? Então ele está rodando. Eu vou dizer que eu não quero usar. Ele tem que me deslogar e o check interval parar. Não tem mais modal abrindo, ok? Por quê? Porque a gente deu um clear. Agora, se eu entrar de novo, ele tem que voltar a funcionar. Desde o momento que eu chamo o método onLogin, o set interval volta a rodar. Perfeito? Então vou dizer um sim aqui. Estou vendo também que ao dar o sim, né, ele vai e abre de novo. Isso foi um bug que aconteceu 2 vezes. Vamos resolver também? Vamos resolver? Vamos ser bravos. A ideia que eu estou para resolver é a seguinte: assim que a nossa modal abrir, a gente vai fazer o clear de novo, ó. A gente pega aqui o mesmo do logout, a gente vai dar um clear. Chamei a modal diálogo aqui, né? A gente dá o clear, aí ele para de fazer o check por um momento, ok? E quando que ele volta a fazer, né, o check interval? Né? Ele volta a fazer o check interval quando a gente já fechou a modal, né? Deu sentinela aqui, o sentinela já foi chamado, né? E o sentinela foi chamado com valor positivo. O valor negativo ele dá um clear interval. No valor, né, positivo, ele simplesmente volta a rodar ali o nosso intervalo. Isso aqui pode até virar uma funçãozinha, ao invés de, né, check interval assim, vamos criar uma função chamada rodar check, porque ele está sendo chamado tantas vezes, né, que a gente pode já criar ele uma vez só e só chamar rodar check, ó, rodar check aqui embaixo, function, né, rodar check, Shift F, function, rodar check. Em todo lugar agora que a gente botou aquele código para se repetir, ó, a gente chama rodar check, ok? Shift F, rodar check. E ali em cima também, o código fica mais limpo, né? Aqui, ó, a cada intervalo, beleza, rodar check. Então isso deve resolver o nosso problema, porque ele vai parar e depois voltar. Vamos lá, done. Se tudo deu certo, aqui o meu Opera tá com, né, com essa questão aqui, porque eu tô logado e loguei em outro lugar e dei o sim, né? Aí o Opera vai estar com pendência, né? Loading for não é o primeiro acesso, checando, ok, bad draw,
Ver se está tudo ok. Shift F5, F5. Ok. F5 aqui também. Opera não é o primeiro acesso, checando, e ele acabou aqui não fazendo a rotação dos cheques. Ver se estou com você aqui. Estou. Checar a duplicidade, rodar cheque. If logged in, rodar cheque. Rodar cheque, cheque. Tudo tranquilo. Beleza. Beleza. É isso mesmo. Beleza. Vamos lá de novo. Publicar. Shift F5 e ver se ele está rodando legal. Essa é a parte de programar que às vezes não aparece, né? Checando, ó, ele está fazendo uma vez só, né? E ok, ó, tá checando, beleza, primeiro acesso, checando. Só que no Opera aqui ele não fez isso. Como eu disse, essa é a parte de programar que talvez seja a mais importante. A gente entender o sistema e os problemas que podem ocorrer. Ó, no Opera ele está rodando uma vez só, checando, não é primeiro acesso, depois ele não faz mais nada. Vamos ver por quê. Por incrível que pareça, era só um bug mesmo, porque mexe daqui, mexe de lá. Aí o sistema estava dizendo que a modal estava aberta, mas a modal não estava aberta. Então ele está aqui, ó, o sistema estava sendo usado em outro, né, outra janela, enfim. Só um bug, bastou eu, né, deslogar lá e voltar que ficou tudo ok. Então, ó, tô aqui no Google, tô ok. Agora eu vou dizer que eu quero usar no Opera. Né? Tô vendo aqui que o problema da modal aparecendo duas vezes voltou. Aí vai dar problema aqui sim. Ver se era um problema no código lá sim. Aqui tá aparecendo duas vezes e lá não apareceu. Sim. Aqui deu ok lá. Pode estar rolando uma diferença de compilação. Deixa eu publicar para ter certeza que os dois estão iguais, para a gente poder dar aí como finalizado esse processo. Ok? Então é isso. Entramos, checando aqui, beleza, modal diálogo. Entrei lá, tá vendo? Esse bug aqui que acontece. Eu boto os dois para rodar e um já tava, o outro não tava. Aí quando entrou, aí acaba que dá um bug na modal. Ó, primeiro acesso, checando. Deslogar os dois, que a gente parte do princípio, né? Vamos lá, login, registre-se, beleza. Foi esse cara, eu tinha deslogado lá o Google, né? Mas o sistema estava sendo usado em outro computador ou janela. Acontece que eu não criei o gatilho para deslogar, né? Vai ver que vai dar coisa aqui, só que lá como eu não estou logado, ele não vai dizer nada. Só que ele passou a nossa chave para cá, isso é bom também você ver. Isso é uma coisa que pode ser modificada, né? Quando deslogar, pode, por exemplo, apagar aquele registro do banco e aquela chave não ter isso, né? Mas o sistema aqui eu criei, assim, cada máquina que entra é uma credencial nova. Então estou aqui no Opera, vamos entrar no Google, tá? Legal, né? Ver todas as dimensões de um sistema e poder entender o que a gente pode fazer com ele, eu acho isso máximo. Então entrei aqui, ó, estava sendo usado em outro computador, dei um sim, bem tranquilo, ó, e não voltou a abrir a janela de novo. Aqui, dei um sim, ok, habilitando novo local de acesso, e não voltou a abrir a janela de novo. A gente chegou onde a gente queria. Então o que o nosso sistema faz, né? Ao acessar o sistema, ele trava em outro lugar, porque só um lugar por vez tem credencial de acesso. E quando eu dou um sim aqui, eu fico credenciado no Google Chrome, né, nessa máquina. E mesmo que eu saia aqui do sistema, se ele for usar em outro lugar, ele vai sempre passar por essa credencial, a não ser que seja o primeiro acesso. Assim eu criei. Mas como você poderia fazer, por exemplo, acabar com esse entrave? Na hora do logout no sistema, né, dando um logout no sistema,
você pode simplesmente apagar ali o registro que o usuário tem. Mas aí você vai ter que pegar, né, o evento de logout, né, o evento de logout, e o evento de logout você vai ver que ele não existe de fato. Você tem o on login, mas você não tem o on logout, tá? Então você tem que ver como é que você vai trabalhar isso. A não ser que você tenha assim um botão para logout, né? Mas mesmo assim você sempre vai ter esse botão aqui que é do próprio sistema do Wix, que é o logout aqui, e nada captura esse logout. Se você souber uma maneira de capturar esse logout, você pode fazer com que esse entrave ele desapareça. Claro que isso aqui foi um laboratório e ninguém fica, né? Ah, tô aqui, tô lá, tô aqui, tô lá, tô aqui, tô lá. Ou você pode colocar aí no encadeamento de sessão, né? No evento de background, enfim. Nesse sistema eu quero que a sua mente se abra. Eu não quero te fechar numa ideia. Por isso eu exponho aqui uma vez uma pessoa que assistia aqui o canal. Ela me criticou, falou, não bota os seus erros não, porque aí você tira a sua credibilidade. Eu não estou preocupado com a minha credibilidade, eu estou preocupado que você entenda esse universo de programação. Ele tem erros sim, ele não é as mil maravilhas, né? As pessoas que programam em Java até brincam com compiladores, né? Porque você faz o programa, compila e tem que recompilar sempre. Isso é a vida de um programador. Você me viu aqui errar em várias coisas. Mas a gente chegou junto na solução e a gente entendeu por que os erros acontecem. E sobre os erros a gente desenvolveu novas ideias. Ok? Deixa eu deixar um abraço para você. Eu estou deixando aqui quase um tempo de futebol de vídeo aqui. Tá bom? Eu ando inspirado ultimamente.